Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler um texto da irmã Demilda Lima, que ela escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como eu sempre gosto de deixar bem claro, eu não sou teóloga, eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu não sou nada disso. Sou uma pessoa como o irmão, como a irmã, que ama a palavra de Deus. É que vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos aprender no dia de hoje com o irmão Paulo, como é importante pregar a tua palavra, fazer com que as pessoas saibam quem é Jesus Cristo. Que a gente sempre tenha coragem de se posicionar a seu lado. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco nesse devocional. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então a irmã Demilda, ela sugere que nós leiamos o capítulo 21 de Atos, do versículo 31 ao 34. Mas eu vou ler para os irmãos do 26 ao 35, porque eu acho que acaba contextualizando melhor, né? Então, diz assim, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele é preso, né? No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Então, que dia seguinte é esse dia seguinte? Então, o que acontece? No capítulo 20, Paulo vai para a Grécia, vai para a Macedônia, que ele vai lá pregar o evangelho. E essa é a última viagem que ele faz a Troade. Eu só estou explicando, eu sei que os irmãos, a maioria dos irmãos tem domínio sobre a palavra e sabe de tudo que eu estou falando. Mas por amor daqueles que não têm esse conhecimento, é que eu estou contando aqui este preâmbulo para ficar mais claro, né? Esta questão que nós vamos ler agora. Então, Paulo vai para a Grécia, faz uma última viagem a Troade e conversa com alguns líderes de Efésios. E lá ele diz que ele está indo para Jerusalém e que certamente seria a última vez que eles o veriam. E ali ele fala mais uma vez da palavra de Deus, do Evangelho, de Jesus Cristo. E aí ele vai e viaja para Jerusalém. Aí se despede de todo mundo e vai para Jerusalém. E lá é o maior chororô. Por quê? Porque Paulo tinha dito, que foi-lhe revelado, que essa seria a última vez que eles se veriam. Aí Paulo chega a Jerusalém, e quando ele chega lá, os irmãos falaram que estava tendo muito disque-me-disque, e que algumas pessoas estavam dizendo que ele estava ensinando que não era para seguir o que Moisés falava, não era para seguir a religião judaica, que estava mandando todo mundo abandonar a lei de Deus. Então, assim, algumas pessoas sugeriram para ele que ele fosse ao templo, cumprir algumas coisas da religião. Para quê? Para que os judeus vissem que aquilo que estavam falando a respeito de Paulo era mentira. Então ele falou, ó, vai lá, tem aqui alguns irmãos, 4 irmãos que vão pagar votos lá no templo, você financia aí esses votos e vai lá para que os irmãos vejam que realmente eles estão mentindo. Aí o que aconteceu? Ele foi e acabou sendo vítima de fofocas, né? Então teve uns mentirosos lá que disseram que Paulo tinha introduzido no templo um gentil, uma pessoa que não era judeu, que portanto não poderia ter entrado no templo. Mas não era verdade, né? E aí chegamos aonde começa a nossa narrativa que nós vamos ler hoje, que é o versículo 26. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo, aqueles 4 homens. Declarou, quando terminariam os dias da purificação,
e quando seria oferecido sacrifício em favor deles. Então, como a gente falou, era uma questão religiosa e eles estavam cumprindo o que a religião dizia, aquilo que estava escrito na lei. Então, estando os 7 dias quase no fim, alguns homens da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina a todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo havia levado para dentro do templo. Isso não era verdade, né? Na verdade, concluíram da cabeça deles, mas eles queriam criminalizar o Paulo, né? Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve um grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e arrastou para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou o comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então, o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio do tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. E quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás, gritando: matem-no, matem-no. Então, assim, o nosso texto chama-se Pregador em Cadeias. E o versículo que a irmã que escolheu, o versículo 40, que por acaso não faz nem parte aqui do nosso texto, e que diz assim: o comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Então, depois que ele foi preso, o comandante autorizou que ele falasse às multidões e Paulo, que era um homem muito inteligente, muito estudado, falou para eles na língua deles. A irmã Demilda fala o quê? Que o Espírito Santo acabou compelindo Paulo e desconsiderando os conselhos dos discípulos, ele vai para diante da multidão enfurecida. Paulo é preso, espancado e acusado de ter profanado o templo e as leis de Moisés, as leis dos judeus. Então, neste capítulo que ele escolheu aqui, que é o versículo 40, ele diz o quê? Que ele foi falar à multidão. Então, nessa hora foi dada a Paulo a oportunidade de se defender. E o que ele faz? Com ousadia e coragem, ele enfrenta a multidão. Não fica com medo, não. Então, lá no capítulo 22, está registrado o discurso do irmão Paulo. Depois, se você tiver um tempo, seria legal se você lesse. E ele exorta mesmo o povo e fala mesmo sobre Jesus, sobre a graça. Ele não tem medo, não. Aí ele fala para o povo quem que ele era, que ele não era pouca porcaria, não. Qual era a nacionalidade dele, qual era a instrução dele, a experiência dele, e conta como ele se converteu, como ele ouviu a voz de Jesus e como passou a servir. Então ele foi firme no meio de tudo aquilo que ele estava passando, não se importou com conspiração, sofrimento, por quê? O que ele realmente tinha interesse era proclamar o Evangelho de Deus. E ele queria contar para todo mundo que Jesus Cristo tinha feito através dele. Ele não ficou com medo, ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, ela conta aqui que isso nos lembra de que há acusadores muito ferozes, enfurecidos, em volta da gente. O tempo todo tem dedos apontando para nós, desejando o quê? Que nós
aqueles que somos verdadeiros adoradores de Jesus, sejamos aprisionados, acorrentados em nossos princípios espirituais e morais, e que seja perseguida a nossa intenção de viver uma vida fiel e frutífera. E aqui ela está mencionando pessoas como nós, do mundo ocidental, que não estamos sofrendo uma perseguição declarada, né? Então, obviamente, você não pode... Se você é professor, você não pode ensinar sobre Jesus na escola, você pode falar de futebol, você pode falar da ideologia de gênero, você pode falar de qualquer outro assunto, mas de Jesus você não pode falar, é proibido. Agora, existem cristãos que sofrem perseguição ao ponto de morrerem por causa de Jesus Cristo, né? Então, nós que estamos aqui no mundo ocidental, e muitos de nós espalhados ao redor desse mundo, temos a liberdade. Mas isso não quer dizer que o demônio não queira nos aprisionar, né? Não queira que nós caiamos, não queira que a gente deixe de pregar o evangelho, né? Então, o mundo utiliza armas cruéis, desafia o cristão e faz com que ele, de todo jeito, tenta fazer com que ele fuja do seu ideal, que é servir a Jesus Cristo, quer que o cristão recue diante das adversidades, quer que o cristão perca o privilégio de anunciar com autoridade as verdades divinas. Muitas vezes a gente não percebe isso. Às vezes é só uma piada, às vezes é só um programa de televisão, às vezes é só um filme, mas muitas são as intenções do inimigo para que a gente não pregue a palavra de Deus. Então, como bons soldados de Cristo, a gente tem que ser ousado. A gente tem que firmar o nosso pé na rocha eterna, com a armadura de Deus. A gente tem que lutar contra as terríveis ciladas do inimigo. Mas, para que a gente possa perceber essas ciladas, nós temos que estar em conexão com Deus. Temos que estar atentos, ler a Bíblia, orar, ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, adorar o Senhor. Temos que nos santificar, porque senão fica difícil a gente perceber as ciladas do inimigo. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, né? A maior preciosidade que nós temos é a garantia da nossa salvação eterna. E é por isso que a gente não pode deixar de pregar, né? Porque nós cremos que o Senhor tem para nós um mundo melhor, uma nova Jerusalém, um lugar onde nós podemos realmente estar integralmente ao lado do Pai. E lógico, a gente vai querer contar para as pessoas como é importante ter este Jesus, não é? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Livre das cadeias do pecado, na companhia e ação do Senhor, saiamos com coragem em defesa do Evangelho de Cristo. Amém? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço, ó, de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E quero também que os irmãos saibam que em 2022 você deve, ó, crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, estarão com os pés fincados na rocha eterna e, obviamente, será um pregador entre cadeias, né? Nada vai impedir que o irmão pregue o evangelho. Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.